Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Atos 18, versículo de número 5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Temos diante de nós um texto em que ele nos revela que Deus, uma mensagem muito clara na Bíblia, que Deus tem um povo na terra. Toda pessoa deveria ser povo de Deus. Mas, infelizmente, quando a Bíblia diz que Deus tem um povo, está dizendo que não é qualquer povo que é povo de Deus. A gente vê no livro de Atos e em toda a Bíblia que tem povos que eles se escarnecem de Deus. Que tem povos que eles não têm interesse em Deus, em se relacionar com Deus. Cada pessoa, quando ela toma uma decisão pessoal em relação a Deus, ela vai sendo incluída nesses povos. Povos que rejeitam, povos que se endurecem, povos que criticam. Mas tem na terra, ao longo da história da humanidade, um povo que Deus chama de meu povo. Que ele diz: eu sou o Deus deles, deste povo, e este povo é povo de Deus. Paulo está nas suas viagens missionárias, e quando ele está caminhando para Éfeso, ele está pregando a palavra, e a mensagem que ele prega é a mesma em todo lugar, que o Cristo tão aguardado desde o Gênesis há 4 milênios é Jesus. Que Jesus é o Cristo, que ele é o varão escolhido por Deus, que Deus o confirmou ressurgindo dos mortos, que tudo que está dito na Escritura bate com a vida de Jesus. Então a mensagem, o evangelho que ele prega é que o Cristo é Jesus. E Paulo se dedicou a pregar essa palavra primeiramente para os judeus. Mas o versículo 6 que nós lemos, 18:6, diz que os judeus se opuseram. E mais do que se opuseram, eles acabaram blasfemando de Deus e de Paulo e dessa mensagem. Bem, alguns creram. Aqui Deus vai separando os povos. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. E muitos blasfemavam, e muitos rejeitavam. Então veja que a humanidade ela vai se separando em povos, que vão se tornando povos religiosos, povos anti-Deus, e no meio desses povos Deus tem o seu povo. Ele chama de meu povo. Por que esse povo é chamado de povo de Deus? Nós vamos ver 3 evidências aqui logo de início, porque esse povo é povo de Deus. Quando Paulo teve a visão à noite, o Senhor lhe disse: não temas. Paulo já tinha passado por várias tribulações pregando o evangelho. Parece que uma outra vai acontecer aqui em Éfeso. Então, o Senhor aparece para ele em visão e diz assim: olha, não temas. Ao contrário, em vez de temer, fala mesmo. Ninguém vai te fazer mal, eu estou contigo,
e eu tenho muito povo nesta cidade. Olha que interessante. Mais de uma vez na Bíblia você vai perceber que Deus direciona os seus para alcançar as pessoas que ele já sabe que responderão ao Evangelho, já chamados de antemão de meu povo. Jesus, na última semana, quando ele foi para Jerusalém para morrer, diz o texto que ele disse que convinha passar por Samaria. Convinha porque Samaria não estava no caminho de Jerusalém. Um judeu jamais passaria por Samaria para ir para Jerusalém. Aquilo era o caminho menos indicado. Mas Jesus queria encontrar com a mulher samaritana. A mulher samaritana vai se tornar uma grande missionária em Samaria. Jesus queria encontrar com ela. E em João 4 revela o sucesso deste encontro. Aquela mulher estava nos planos de Deus. Aquela mulher era uma mulher diferenciada em relação a Deus. Não é diferenciada em relação aos homens. Ela tinha uma sede, uma busca por Deus. Então, 3 evidências nós temos aqui de um cristianismo genuinamente bíblico. A mensagem que pregamos, que Paulo, por onde passava, ele pregava a mesma mensagem. Olha, o Cristo é Jesus. Jesus é a providência de Deus, Jesus é que venceu a morte, Jesus é que reconciliou, Jesus é que pode resolver o problema de qualquer pessoa. Então, quem quiser resolver os problemas da sua vida, ele precisa ter um encontro com Deus. E Deus só é possível em Jesus. Jesus é o Cristo. Jesus não pode ser, para nós, um cara legal, alguém que nós respeitamos, alguém que nós temos simpatia. Não, Jesus tem que ser o nosso Salvador. Ele tem que ser a pessoa que se revelou ao nosso coração para um relacionamento. Era o que Paulo pregava. Falou, olha, o Cristo prometido... Deus não prometeu vir salvar vocês? Vocês não estão esperando o Cristo há 4 milênios? Toda a vossa esperança de salvação não está nele? Muito bem, ele é Jesus. Se vocês não viram o Cristo nele, vocês vão se perder. Ele veio aqui para reconciliar um povo com Deus, e esse povo será de Deus, e Deus será o Deus deste povo. Por isso, esse povo chamado povo de Deus é o povo mais feliz da terra, é o povo mais protegido, é o povo mais rico, é o povo de uma maior herança. Nenhum outro povo pode ser comparado com este povo. É povo de Deus. Eles são de Deus e Deus é deles. Essa era a mensagem. Essa é a mensagem que, se nós cremos, que se nós experimentamos, evidenciamos ela na nossa vida, é um aferidor de direção. A segunda coisa que nós encontramos nesse pequeno texto é que Jesus disse, eu estou com vocês. Nada vai fazer mal. Como se nada vai fazer mal, se Paulo acabou de sofrer um apedrejamento, quase morreu, ele acabou de sofrer uma surra, uma prisão, mas nada disso fez mal para ele. Em todas essas situações, Jesus estava com ele. Nós temos a ideia de achar que quando alguma coisa não dá certo, Jesus não está conosco. Isso é anti-evangelho, isso é religioso. Isso é humano, isso é egocentrismo, isso é cultural. Isso é paganismo. Os pagãos que acham que quando alguma coisa não dá certo, ele tem que fazer alguma coisa para os seus deuses. Porque se as coisas estiverem dando certo, é porque seus deuses estão a favor. Isso é paganismo. Isso é um relacionamento com espíritos imundos. É uma ideia antibíblica. Jesus disse para Paulo assim, olha, eu estou contigo. Estou contigo onde você estiver. A hora que você estiver sendo apedrejado, estou contigo. A hora que estiver sendo açoitado, eu estou com você. A hora que as coisas estiverem dando errado, eu estou com você. Não tenha medo. Ninguém vai te fazer mal. Essas coisas que vão acontecer, elas podem fazer mal temporariamente, ou para o seu corpo, ou para o seu ego, ou para a sua ideia de religião, mas elas não te farão mal. Aliás, são essas coisas que fez de Paulo o grande apóstolo que foi. Foram os inimigos do povo de Deus que promoveram o povo de Deus no passado. Os temidos inimigos foram as promoções. Quem seria de José se não fosse Faraó com as suas injustiças? Quem seria de Davi se não fosse o leão, o urso, Golias?
se não fosse o Absalão e inimigos de graça que se levantaram contra eles. Esses inimigos foram a promoção deles. Olha que interessante, então Deus diz, eu estou contigo. A evidência do nosso cristianismo autêntico não é nenhum tipo de sucesso, nenhum tipo de avaliação social, financeira ou coisa parecida, mas é a certeza de que Deus está conosco. De onde vem essa certeza? De um relacionamento, de uma comunhão. É isso que afere, é isso que evidencia. Diferente de como os demais povos se veem bem com Deus na vida. Essa é a forma como o povo de Deus. E outra coisa interessante é que Deus diz, eu tenho um povo nessa cidade. Você precisa falar. Tem gente minha aqui. Tem pessoas que precisam ser alcançadas. Por isso você não pode ter medo, você tem que falar. Olha que interessante você saber que Deus tem um povo. Nós precisamos ser parte deste povo. É o povo de Deus. É o povo que não vai morrer, é o povo que vai ressuscitar, é o povo que tem uma riqueza, é o povo que tem uma herança. E Jesus disse para Paulo, você precisa pregar porque eu tenho povo aqui. Eu creio hoje que Deus tem um povo em Araçatuba. Onde está esse povo? Eu não posso te dizer. Eu sei onde estão as igrejas. Uma boa parte delas, se você perguntar onde elas estão, eu te digo. Te levo lá. Mas se você me perguntar quem que é o povo de Deus nessa cidade? Quando que um povo é reconhecidamente de Deus? Quando eles refletem a glória de Deus, quando eles servem a Deus, quando eles louvam a Deus, quando eles glorificam a Deus, quando eles esperam em Deus, quando eles são de Deus e Deus é o Deus deles. Este povo é povo de Deus. E essas avaliações eu só posso fazer na minha vida, na vida de mais ninguém. Você só pode fazer na sua. A mensagem que pregamos, o Senhor caminhar conosco e sabermos que Ele tem um povo na terra, como será o povo de Deus? Olha, o povo de Deus é um povo que reflete a glória de Deus. É um povo que serve a Deus fielmente, não tem outros deuses. Eles adoram a Deus, eles louvam a Deus, eles esperam em Deus. Por isso eles são chamados de Deus, em virtude de como vivem e como fazem. Eles são de Deus. E porque eles são de Deus, Deus é o Deus deles. Nós precisamos nos olhar agora e dizer, de que povo somos? Sou o povo de Deus neste lugar? Porque Jesus diz, olha, prega o evangelho e alcance essas pessoas porque eles são meu povo. Eu tenho povo aí. Como em muitos lugares no Antigo Testamento, e até no Novo Testamento, você vê Deus direcionando para alcançar alguém. Então eu creio que fomos alcançados com essa mensagem de que Deus quer agrupar, salvar e conduzir o seu povo. Deus não faz isso com qualquer povo, é com o povo dele que ele faz isso. Chegando em Atos 19, você vai ver que por 3 meses, Atos 19, 8 e 9, por 3 meses Paulo prega na sinagoga, mas os judeus novamente tinham corações de pedra. Atos 19, 8 e 9. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando, persuadindo, com respeito ao reino de Deus. O 9 vai dizer que este povo tinham corações de pedra. E porque eles tinham corações de pedra, 3 meses ali pregando, insistindo com eles para obedecer a Deus, para se tornarem povo de Deus, e eles, coração de gelo, coração de pedra, solo incultivável, então Paulo se apartou deles. Lá vou pregar para os gentios. Aí, queridos, quando Paulo se apartou deles, eles ficaram simplesmente com cerimoniais. E o Espírito Santo de Deus, que é o que está em busca do seu povo, continuou fazendo os seus feitos na vida de Paulo. Aí Lucas vai dizer para nós que por onde Paulo passava, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Até o lenço de alguém sendo levado, ele era curado. Um menor toque. Isso acontecia na vida de Paulo,
porque ele pregava a mensagem de Jesus. Ele falou, Deus é conosco, nós somos o seu povo, e os feitos de Deus, eles acontecerão na terra, no meio do seu povo. Onde você acha que Deus vai operar? Por que essas coisas aconteciam? Por causa de Paulo? Não, Paulo diz que quem fazia os milagres era Deus. Quem que ele estava usando? Paulo. Por que eu sei dos milagres de Deus na vida de Paulo? Quem está escrevendo é Lucas, e Lucas anda com Paulo. Mas Deus está fazendo isso através da vida de outros também, onde tem seu povo. Porque Deus faz isso onde Ele está no meio. Toda vez que Deus estava no meio de um povo, os feitos de Deus apareceram ali. Toda vez que Deus está no meio de um povo que prega que Jesus é o Senhor, esse é o povo dele, e porque Ele é o Deus deste povo, os feitos de Deus na humanidade, eles aparecerão ali. E Deus estava operando milagres maravilhosos na vida de Paulo. Aqueles que ficaram na sinagoga, se você ler a leitura, se você continuar, eles acabaram tendo uma experiência ruim com o inimigo do povo de Deus, porque eles não abriram o coração para ouvir a palavra de Deus, eles ficaram só com a religiosidade. Aí o texto vai dizer que, certa feita, um homem possesso de espírito imundo se apresentou no meio deles, e eles disseram assim para o endemoniado, esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles não deram ouvido para Paulo, eles queriam Moisés, eles queriam a lei, agora só porque o demônio apareceu na vida deles, eles queriam Jesus que Paulo prega. Foi o Jesus que Paulo pregou que levou eles a rejeitarem Paulo, depois de pregar lá por 3 meses. É muito fácil rejeitar a Deus, é muito fácil não obedecer a Deus, até você não se ver numa situação em que só Deus pode e tem poder para te livrar. É muito fácil esnobar Deus, blasfemar de Deus, rejeitar Deus, até chegar numa situação que fala, e agora? Agora, quem pode com isso? Rejeitaram uma mensagem, Paulo foi embora. Lá onde Paulo foi, Lucas registrou, falou, olha, Deus está operando maravilhas, aqui ele está usando Paulo. Quem está operando é Deus. Os milagres de Deus são presentes. E presentes, importa quem manda, não é quem entrega. Paulo só entregava. Se Deus não operasse, não tinha. São coisas de Deus. Então, a pessoa que entrega o presente, ele não é importante. Ele é o mensageiro. Ele é o carteiro que trouxe a mensagem. Ele é o enviado. O importante é quem enviou e o que enviou. Aí tinha lá agora um possesso. Sabe quem falava isso? Esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eram os filhos de Seva. Seva era o sumo sacerdote, os filhos da religião. Seva tinha 7 filhos. E os 7 foram lá esconjurar. Esconjurar é exorcizar. É imprecar maldição. É dizer, eu te rejeito, eu te mando embora. Mas com que autoridade? Em nome de Jesus. Que Jesus? O que Paulo prega. Eles não tinham Jesus. Paulo foi lá levar Jesus, eles não quiseram. Sabe o que aconteceu? O demônio falou assim, eu sei quem é Jesus. Conheço Jesus. Olha, os demônios. Conheço Jesus. E também sei quem é Paulo. E vocês? Quem vocês são? Viu a importância de você saber de que povo você é? Porque cada povo tem um compromisso de acordo com aquilo que o faz povo daquilo. O povo do mundo tem um compromisso com o mundo. O povo das trevas tem um compromisso com as trevas. O povo da carne tem um compromisso com a carne. O povo de Deus tem um compromisso com Deus. E o demônio falou, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus. Eu também sei quem é Paulo. Quero saber quem são vocês. Nós somos filhos de Seva. Somos filhos do sumo sacerdote. Somos religiosos. Aí diz que o possesso se lançou sobre eles, prevaleceu sobre eles, venceu eles, e feriu eles, e eles fugiram, feridos e seminus, envergonhados. Como? Filhos do sumo sacerdote, estavam lá na igreja, só que Deus enviou o mensageiro, aqueles milagres que estavam acontecendo na vida de Paulo, por onde Paulo passava, poderia estar acontecendo lá no templo.
Mas eles se endureceram, coração de pedra. Eles estavam mais dispostos a praticar a religião de acordo com a concepção deles do que com a revelação de Deus. Eles não abriam mão das suas ideias pré-concebidas. Perderam Deus. Perderam Deus, deixou de ser povo de Deus, passou a ser povo da religião. O povo da religião é mais ou menos assim, cada um segue o que quer, um Deus para cada um Deus para cada gosto. A religião tem uma para cada gosto. Tem religião para qualquer perfil de pessoa. De qualquer jeito que ela quiser crer e obedecer, tem. Só que já não é mais povo de Deus. E aí, quando o inimigo enfrentou eles, eles perderam a batalha, porque o vencedor em favor da humanidade é Jesus. A religião não tem esse poder. O povo que vai vencer na terra é o povo de Deus. O povo que vai estar lá no novo céu e na nova terra é o povo de Deus. Não é o povo que se diz de Deus. É um povo definido. São de Deus. Porque servem a Deus, porque são fiéis a Deus, porque louvam a Deus, porque Deus habita no meio deles. Porque eles pregam Jesus, que é o que Deus enviou para eles. É o Salvador. Nós precisamos saber de que povo somos. Porque as igrejas hoje já estão cheias de gente que fala de Jesus a quem os outros pregam. Não tem nada a ver com eles. Os filhos de Seva estavam dizendo assim, olha, nós não somos de Jesus. Eu sei que Jesus tem poder, que é no nome dele que os demônios respeitam, mas ele é de Paulo. E foi o que o demônio perguntou para ele, mas e vocês? Nós não podemos falar Jesus a quem Paulo prega, nós temos que falar Jesus nosso, meu Senhor, meu Salvador, a quem eu sirvo, o Cristo, Senhor da minha vida, tem a ver comigo. Eu sou povo dele, e ele é o Deus deste povo. E é por isso que eu sou dele. Não é por causa da minha vida individualmente. Eu sou dele porque ele morreu por um povo e eu faço parte deste povo. Ele tem um rebanho e eu sou ovelha desse rebanho. Por isso é que ele é o meu pastor e nada me faltará. E ele diz para o seu povo, eu estou contigo. Nada vai te fazer mal. Olha, mas muita coisa aconteceu, mas nada disso fez mal. Lá na frente você vai ver que as intempéries da vida, os obstáculos, as barreiras, os enfrentamentos, até mesmo os enfrentamentos demoníacos, nada disso fez mal para o povo de Deus, porque é povo de Deus, Deus caminha no meio deles. E Deus não pode ser vencido. Deus é vencedor. E Deus está conosco em Jesus. Amém, queridos? Aí, este fato chegou ao conhecimento de todos, do endemoniado que você vai ver no versículo 17, 19 e 17. Os judeus gregos de Éfeso veio grande temor e o nome de Jesus era engrandecido. E eles confessavam publicamente os seus pecados. Isso trouxe um medo tão grande quando eles abriram os olhos para ver que quem não tem Jesus, como que eles estão vulneráveis. Num mundo que jaz no maligno, num mundo que o inimigo da humanidade não tem misericórdia, ele é violento, ele é um matador. Quando eles tiveram essa experiência de enfrentar o inimigo da humanidade sem Jesus, aquilo trouxe um temor tão grande. A notícia se espalhou daqueles filhos de Seva. Se os filhos de Seva passavam por isso, e os moradores de Éfeso? Trouxe um temor tão grande que eles começaram a se arrepender e a glorificar o nome de Jesus e começaram a trazer tudo aquilo que eram práticas pagãs, livros, imagens. Traziam ali para onde estava o povo de Deus e confessavam publicamente as suas práticas, sem ninguém pedir para eles fazerem isso. Queriam se libertar de qualquer legalidade que o inimigo tinha na vida deles. Eles queriam se livrar daquilo, trouxeram os livros e queimaram. Lucas chega a avaliar o montante das coisas que foram queimadas, diz que elas davam 50.000 denários. Uau! Um denário era o salário de um dia. Lucas disse assim, olha, trouxeram tanta coisa para ser destruídas, de práticas ocultas, que deixavam eles vulneráveis aos demônios, que o que foi destruído deu aproximadamente 50.000 denários.
Tem outro lugar na Bíblia que fala de pessoas que pecavam contra Deus, que tinham seus ídolos do lar. Sabe o que é ídolos do lar? Pecados em casa, pecados escondidos. O temor que veio na vida deles foi tão grande que eles queriam se libertar de qualquer coisa que pudesse dar legalidade na vida deles, para eles não passarem aquela experiência que eles passaram como os filhos de Seva. A nossa santificação, queridos, é uma entrega incondicional a Jesus, sem práticas ocultas. Sem práticas ocultas que possa nos impedir de ser povo de Deus. O cristão não pode ter práticas virtuais ou ocultas, ou longe dos olhos de quem quer que seja, porque ninguém se esconde longe dos olhos de Deus. Ele não pode ter práticas que não é prática do povo de Deus. O povo de Deus não faz isso. O povo de Deus não vive assim. O povo de Deus tem um jeito de povo de Deus de viver. E foi essa experiência negativa que eles tiveram com espíritos imundos que levaram eles a se libertar dessas práticas. E aí diz o texto no versículo 20, que assim a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Você vai ver a partir de Romanos 19, 23, que eles chegam em Éfeso e começam a pregar o evangelho, e lá em Éfeso tinha o templo da Diana. E o templo da Diana era uma riqueza de colunas colossais. Era uma das 7 maravilhas do mundo da época. E foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo enquanto existiu. Materiais importados, muita riqueza. Paulo chegou lá pregando que Jesus é o Senhor, Jesus é o Cristo. Só isso ele disse. Chegou lá em Éfeso dizendo, olha, Jesus é o Cristo esperado é Jesus. Qualquer Deus que é feito por mente e mãos humanas não é Deus. Quem serve esses deuses está sem Deus. Não é povo de Deus. Isso causou um reboliço tão grande em Éfeso, porque os ourives se uniram. Os ourives faziam nichos, souvenirs de Diana, e vendiam. E quando eles ouviram essa mensagem de Paulo, eles fizeram um alvoroço em Éfeso. E começaram a dizer o seguinte, olha, se essa mensagem for continuar sendo pregada, nós vamos ter muito problema. Aí o Demétrio, que era o chefe dos ourives, ele disse assim, se continuar pregando que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, ele falou, a nossa prosperidade acabou, porque a gente vende isso. E tem mais uma coisa, nós vamos deixar de ganhar o nosso dinheiro, o templo da nossa deusa vai ser desacreditado e a nossa própria deusa, tudo isso vai virar em nada. Porque todos nós vivemos disso. Nós, os ourives, o templo da Diana e a deusa Diana, ela depende do povo e do comércio que se faz em volta dela para existir. Se nós acreditarmos que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, ela acabou, nós temos que acabar com Paulo. Isso trouxe um alvoroço tão grande que levou a cidade de Éfeso inteirinha para o teatro. A cidade todinha foi para dentro do teatro, por quê? Porque a Diana vai deixar de existir, a grande deusa Diana, que ela é adorada em toda a Ásia e o mundo todo a venera, porque os nichos dela chegaram para o mundo todo. Os ourives disseram, olha, dela depende a nossa prosperidade. E da nossa prosperidade depende o templo, porque foi eles que fizeram o templo. E a nossa deusa, até ela corre o risco de desaparecer. É isso mesmo. Onde você prega o evangelho, tudo que não é genuinamente de Deus e do povo de Deus, desaparecerá. Então, queridos, ser povo de Deus é um privilégio eterno. É a melhor filiação, é o melhor convênio, é o melhor compromisso, é o melhor contrato, é a melhor coisa. É a melhor qualquer coisa que pode acontecer com alguém. É ele ser listado como povo de Deus. E Deus sempre deixou claro na sua palavra que em toda a história da humanidade, em todos os lugares onde existe pessoas, Deus tem alguém lá.
E ele disse para esse alguém: olha, não tenha medo, porque você é meu povo, eu estou contigo. E nada vai te fazer mal. Mas o nosso próprio Cristo terminou na cruz, e a cruz fez mal para ele. Foi na cruz que ele reconciliou a humanidade com Deus. Então Deus tem esse poder de transformar as coisas ruins em coisas boas em prol do seu povo. Até os filhos de Seva, que levaram uma surra dos demônios, isso resultou num grande avivamento, porque Deus permitiu que eles abrissem os olhos para ver o risco que alguém corre em trocar de ser povo de Deus para ser povo da religião. Em rejeitar a mensagem de Deus, endurecendo o coração, para ficar com uma ideia pré-concebida. Aí eles foram ter essa experiência. Enquanto isso, a palavra de Deus, poderosa como é, por onde ela ia passando, ela ia destruindo tudo aquilo que não permanece em pé diante de Deus. O templo da Diana, o culto da Diana, o comércio financeiro gigantesco em volta da Diana. Tudo isso foi sendo destroçado. Esse alvoroço todo aconteceu em Éfeso. Por quê? Porque ali chegou alguém chamado povo de Deus, e Deus é o Deus deste povo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Lembre dessa palavra que está no livro de Atos. Se você é povo de Deus, Deus está contigo. E se Deus está conosco, é no nosso meio que Ele opera os seus milagres. Porque Deus sempre fez isso. Em toda a história da humanidade, onde Deus estava, os seus milagres aconteciam. Grandes, pequenos, alguns registrados, outros não. A Bíblia diz que o que está registrado na Bíblia é só para a gente crer. Se fosse registrar tudo o que Deus fez, não teria livro para escrever. Mas essa é uma verdade bíblica. Onde Deus está, seus milagres acontecem. Nós temos que crer assim. Deus opera os seus milagres no meio do seu povo, porque Ele está conosco. Ele disse: eu sou contigo e nada vai te fazer mal. Creia nisso. Nós precisamos entregar a nossa vida, entregar a nossa causa e descansarmos nesta palavra de Deus. Somos povo de Deus neste lugar. Tem povo que não é povo, tem mais gente que é povo. Isso é com Deus. O que me importa é que eu quero ser povo de Deus neste lugar. Termos isso firme no nosso coração. Porque o povo de Deus é o povo que vai vencer. O povo que não é povo de Deus é o povo que não vai vencer. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Viemos aqui Te adorar, oferecer a Ti, ó Deus, o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, porque é assim, ó Deus, que o Teu povo vive na terra. É o povo que Te louva, é o povo que Te busca, é o povo que tem prazer em Te ouvir, é o povo que tem prazer em Te louvar, é o povo que tem prazer em estar nos Teus atos, é o povo que tem prazer em comungar, é o povo que tem prazer na Tua palavra, é o povo, ó Deus, cuja esperança é o Senhor. Somos o Seu povo, estamos aqui no Teu culto, na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, de pé diante de Ti, colocando diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, para que o Senhor, como sempre fez, ó Deus, opere em nós os Teus feitos. O Senhor sabe, ó Deus, mais do que nós precisamos. O Senhor sabe, ó Deus, o que nós precisamos e muitas vezes nós não sabemos ao certo. Por isso é que nós estamos aqui Te pedindo, ó Deus, que a Sua vontade
prevaleça, que a sua vontade seja feita. Nós temos, ó Deus, as nossas barreiras, os nossos enfrentamentos, as nossas dificuldades. Mas assim como o Teu Espírito Santo operava pela vida de Paulo, fazendo, ó Deus, os espíritos malignos fugirem, fazendo, ó Deus, muitas enfermidades desaparecerem, fugirem. Tu és o mesmo Deus e nós somos o Teu povo e queremos que o Senhor faça isso, ó Deus, no nosso meio também. Que o Senhor se incline, ó Deus, à necessidade de cada um, aquele que está doente, aquele que está ferido, aquele que está triste, aquele que está desanimado, aquele, ó Deus, que precisa de um livramento, de um socorro. Deus, é o Teu povo que se ajunta neste lugar, onde nós esperamos, ó Deus, que o Senhor opere os Teus feitos para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos, é confiando no nome de Jesus, o Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cristo enviado por Ti, ó Deus, em prol da humanidade. É na autoridade, no nome dEle, que nós estamos tributando a Ti o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, e pedindo-Te, ó Deus, inclina-Te a nossa vida, as nossas necessidades, e faça, ó Deus, os Teus feitos acontecerem para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos, e tomamos posse, ó Deus, de toda a palavra liberada, de toda a palavra revelada, profetizada em prol do Teu povo na face da terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.